Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje é dia da gente falar sobre metodologia, né? A gente está terminando hoje o nosso cursinho, nosso mini curso de GDT, tá? Então, as tolerâncias geométricas são com certeza um dos assuntos mais falados e mais importantes dentro da metodologia para quem trabalha na área industrial e muita gente ainda não sabe como aplicar, como medir essas tolerâncias. Então, se você perdeu as aulas anteriores, vem aqui em cima, eu vou deixar o link para você poder acessar a nossa playlist e assistir desde a primeira aula, onde você vai ter o primeiro contato, vai entender um pouquinho sobre o que é o GDT, como é que ele funciona. Lá na primeira aula a gente disse justamente isso, da onde veio essa ideia de GDT, qual a diferença dele para as tolerâncias cartesianas, o não tão famoso assim CDT, e na segunda aula a gente falou sobre erros de forma, né? Então aprendemos lá sobre planicidade, retilineidade, falamos também sobre circularidade e cilindricidade. Tivemos lá também a nossa aula sobre erros de localização, onde a gente aprendeu sobre o erro de posição real e os extintos já da ASME 14.5 da versão de 2018, o erro de simetria e concentricidade. Depois tivemos uma aula só para falar sobre os erros de orientação. Então, a gente falou de angularidade, perpendicularismo e também o paralelismo. Falamos na aula passada sobre erros de batimento. Então, batimento radial, batimento axial ou lateral, batimento circular, batimento total. Então, a gente falou sobre tudo isso. Tá? Então, não perca aí as aulas anteriores, caso você tenha chegado por esse vídeo, chegando já diretamente por essa aula. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre o último grupo de erros, tá? Lembrando, esse é um mini curso, mas é bastante completo. Então, a gente vai falar sobre o último grupo de erros, que é o erro de perfil. Tá? Então, o que é isso, galera? Imagina o seguinte, conforme o tempo foi passando, conforme a evolução vai acontecendo, o GDT ele vai sendo atualizado. Tá? Então, esse grupo aqui é o grupo mais novo, é o grupo caçula de erros. Já não tão caçula assim, não tão novo assim, mas ele é o caçula dos grupos de erro. Tá? Então, por quê? Porque conforme a tecnologia foi avançando, principalmente a inserção de softwares para a metodologia, né? Então como a gente faz com máquinas tridimensionais, talvez, e outros equipamentos que utilizam software, a gente consegue fazer cálculos muito mais complexos. Inclusive a comparação entre uma peça física, que é aquela que a gente está medindo, e uma peça matemática, que é aquela que vem dos modelos que a gente tem dos softwares paramétricos, como é o caso do SolidWorks, Inventor, NX e por aí vai. Né? Então, o que esses perfis, esses erros medem? Né? Ele vai ignorar todo o resto das coisas que a gente falou até agora. Tá? Então, ele não tem nada a ver com forma, não tem nada a ver com localização, com orientação e nem com batimento. E, ao mesmo tempo, é como se ele fosse todos eles juntos. Como assim? Esses perfis eles foram criados para medição de superfícies complexas. Aquelas peças que são todas tortas, seria muito difícil a gente medir de outras formas. Tá? Então, o que ele faz? Ele avalia cada um dos pontos que você coleta, seja com qualquer tipo de equipamento que você quiser, contra aquela posição perfeita em um modelo matemático. Então, é como se eu estivesse colocando matematicamente, claro, a sua peça física e a sua peça matemática, uma em cima da outra, e observando onde eu tenho diferença. Isso é muito legal. Inclusive, você pode visualizar isso nos softwares de medição de forma totalmente prática, desde a diferença de cores dos pontinhos que você mediu, até você conseguir realmente enxergar essa sobreposição como um gráfico de calor que fica super bacana, bem interessante ali para você identificar. Eu mesmo já usei esse tipo de medição muitas vezes para análise de desgaste de buchas na empresa que eu trabalhava. A gente tinha algumas buchas que sofriam desgaste e às vezes o pessoal queria entender como que aquele desgaste aconteceu. A gente utilizava esse tipo de medição para a gente poder comparar com o modelo matemático de uma peça nova e aí a gente conseguia entender onde que tinha tido o maior tipo de desgaste e assim o pessoal de engenharia conseguia reproduzir e entender melhor o que aconteceu com cada produto e dessa forma entender qual era o desgaste do nosso produto em campo. Olha que legal. Tá? Então isso daqui é muito bacana. Essas tolerâncias também, essas técnicas de medição, elas também permitem que você faça engenharia reversa de uma forma muito mais simples, tá? Principalmente hoje em dia com os softwares de renderização. Talvez você já tenha visto nas redes sociais, principalmente lá no LinkedIn, o pessoal fazendo aqueles vídeos de scanners, né? Aqueles scanners de renderização, onde você só passa o scanner por cima da peça
e ele já faz um mapeamento completo da peça e até desenha a peça em um modelo tridimensional. Tudo isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui na nossa aula de hoje, tudo bem? Bom, então o que é esse perfil de linha qualquer? Ele serve, como o próprio nome já sugere, para medir qualquer tipo de perfil, em qualquer direção, em qualquer circunstância, comparando com pelo menos nenhuma referência. Então ele pode ter 0 referências. Se isso acontecer, você está medindo ele como se ele fosse um erro de forma. Você pode ter uma referência, você pode ter 2 referências, você pode ter 3 referências. Então, com ele tem uma liberdade, uma flexibilidade muito maior. E conforme você vai adicionando referências, você também vai fazendo com que o entendimento daquela tolerância mude muito. Por exemplo, se eu tivesse esse perfil aqui, olha, medido, então ele lembra de uma senoide, talvez, né? Então, esse perfil aqui, sendo medido sem nenhuma referência, se não tivesse nem o A e nem o B, o que eu estou medindo? Eu estou medindo justamente esse formato, que é criado por raios, né? Então, é como se eu estivesse medindo a localização desses raios e o tamanho desses raios. Porém, se eu não tivesse referência, isso daqui poderia estar mais alto, mais baixo, mais para a direita ou mais para a esquerda, desde que o perfil se mantivesse igual. Faz sentido? Então, se eu não tenho referências, eu estou medindo apenas o formato, seja ele qual for. Para fazer isso, ou você vai comparar com um modelo matemático, o que é mais comum, ou você vai ter cotas básicas indicando cada pedacinho, como se você fosse desenhar aquele sistema. Em desenhos mais antigos, principalmente eu via muito isso em desenhos alemães, como é o caso da Volkswagen, você tinha muitas dessas cotas desse tipo. E aí o metrologista tinha um trabalhão para desenhar aquele modelo, o metrologista tinha que saber um pouquinho de CAD, para desenhar aquele modelo, transformar aquilo em um modelo 2D e depois fazer a comparação com a sua medição, tá? Mas é um trabalhão fazer isso, mas fazer na mão é pior ainda. Essas características são as únicas do GDT que eu não aconselho tentar fazer medição manuais, tá? Porém, existe uma possibilidade de você fazer uma comparação visual desses elementos também, utilizando o projetor de perfil e aquelas transparências. Algumas pessoas chamam aquilo de mile, né? Que nada mais é do que uma transparência que você coloca na frente do seu projetor de perfil que tem um desenho exatamente conforme o que você tem aqui na sua peça, né? O que você teria ali teria como perfeito para sua peça, só que com um offset para mais ou menos metade da tolerância. E aí você consegue fazer a visualização para ver se tem algum ponto que está fora daquele perfil, transformando essa medição em uma medição mais atributiva. Só que isso também só dá certo em perfil de linha, não funciona para perfil de superfície, tá? Não dá certo. E também só dá certo se você não tiver referências, ou se a sua pecinha for muito pequenininha, né? Para conseguir ter uma visualização legal no projetor de perfil. Outra forma são os projetores de perfil computadorizados, como acontece com alguns ali um pouquinho mais caros, como por exemplo, tá, sem querer fazer propaganda, mas só para dar um exemplo para vocês, o HE e o HB400 da Start, que são projetores que eu gosto bastante, eu acho bem legal, e eles têm recursos muito interessantes com custo-benefício bem bacana também. Você não paga tão caro quanto alguns concorrentes e eles trazem recursos bem melhores do que seus concorrentes, inclusive o Mito Toy. Tá? Então, eu estou falando aqui dos nomes das marcas, mas não tem nenhum tipo de patrocínio com relação a isso. Tá? É realmente minha opinião com relação a esses projetores de perfil. E esses caras que não são só o da Start, tá? Os concorrentes também têm essa tecnologia já há muito tempo. Já vi isso lá em 2010 e já não era coisa nova. Mas esses caras você consegue fazer uma programação, lógico que um pouco mais limitado do que os outros softwares mais robustos, mas você consegue fazer uma programação onde você consegue calcular também o de perfil de linha. Perfil de superfície, aí não dá. Aí você vai precisar ir para um equipamento tridimensional. Pode ser máquina tridimensional, pode ser uma tridimensional ótica, pode ser um circularímetro, por exemplo, ou outros equipamentos que tenham condição de coleta de pontos em 3 dimensões. Tá? Bom, e aí como é que funciona então para fazer isso? Quando eu coloco o primeiro datum, né? Então se sem datum nenhum, estou olhando só o perfil, quando eu coloco o primeiro datum, e o datum ele é essa superfície aqui de baixo, o que eu estou falando para ele? Falando que além de ter o perfil, a altura desse perfil com relação a essa face tem que se manter dentro dessa tolerância, tudo ao mesmo tempo. Ok? Então quando eu coloquei esse primeiro datum, eu estou falando aqui, agora ele não pode mais se mover nem para cima e nem para baixo.
Quando eu coloquei o segundo datum, eu falei que além disso, ele também não pode se mover nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Faz sentido? Então, cada datum que eu vou colocando dentro do perfil de linha ou perfil de superfície, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é travando movimentos, que a gente chama isso de travar graus de liberdade, tá? Essa é uma questão que a gente não abordou aqui muito no nosso curso, né, por ser um mini curso, a gente não pode ter que fazer aqui um curso completo, né, sobre GDT, mas se você quiser um curso completo, a gente tem disponível, só entrar aqui no nosso site e ficar por dentro da nossa próxima turma. Porém, aqui a nosso propósito não era falar muito sobre isso, mas entenda grau de liberdade como as possibilidades de movimento de alguma coisa no espaço. Então, para quem trabalha com modelagem em softwares de desenho 3D, isso fica fácil de entender. Você tem ali uma movimentação de alguma coisa no espaço em 6 direções, sendo elas 3 transversais, X, Y e Z, e 3 de rotação, U, V e W. Tá? Então, quando você faz isso, você está travando essas movimentações, fazendo com que sua peça teoricamente fique fixa. E a partir daí você vai começar a enxergar os seus desvios de uma forma totalmente diferente. Por isso, leva sempre em consideração quais são suas referências e faz isso direitinho para não ter problema na sua medição. Tudo bem? E como é que fica essa tolerância? A tolerância fica assim, olha. Se eu medir o erro de perfil de linha, então eu vou fazer uma única fatia. Perfil de linha assim, eu vou fazer uma única fatia e aí a minha tolerância ela vai estar referenciada como se fosse um offset desse meu perfil. E aí eu consigo comparar para entender como que ele está se comportando. Isso aqui é muito legal para quem trabalha com geometria complexa lá na usinagem, por exemplo, para você entender onde você tem que fazer ajustes, onde você está tendo deformações maiores, mais representativas ali para pedir ajustes para o seu processo produtivo. Então isso é super bacana, é uma ferramenta poderosíssima. Tá? E aí o que vai acontecer? Tá bom, Lucas, eu fiz uma fatia, mas e o resto? Né? Quando você trabalha dessa forma, você pode fazer esse resto fazendo medições separadas, tá? Então o perfil de linha ele é sempre uma linha, porém você tem também o recurso do perfil de superfície qualquer, que a única diferença dele na indicação é que agora ele tem essa linhazinha aqui de baixo fechando o arco, tá? Então anteriormente você tinha o arco aberto, perfil de linha, aqui você tem o arco fechado, perfil de superfície, simbolizando ali uma superfície tridimensional. E o que você vai fazer aqui? Exatamente a mesma coisa. Ele também pode não ter datum nenhum, analisando só a superfície, ter só o datum A, analisando superfície mais essa altura, A mais B, superfície mais altura mais a posição em X. Tudo bem? Quando eu faço isso, eu vou fazer o mesmo tipo de medição. Lembrando, só com equipamentos que fazem medição tridimensional. Tá? E aí você vai ter uma tolerância nessa estratégia aqui, galera, onde você vai conseguir visualizar toda essa rampa, né, todo esse perfil e entender exatamente qual é o ponto onde você está tendo desvio com relação a isso. Tá? Então, qual que é o poder de você ter medições utilizando o GDT na prática, galera? Você vai ter um conhecimento muito maior, muito mais claro sobre como seu produto realmente está e onde você vai ter impactos negativos com relação à aplicação. Tá? Então, relembrando que a gente falou lá na primeira aula, o GDT ele vem com o propósito de trazer um leque de tolerâncias que represente melhor as aplicações, pensando em função e montabilidade. Ok? E se você aplicar direitinho o GDT nos seus projetos, o seu produto vai ficar mais barato, vai ficar mais competitivo com o mesmo nível de qualidade, quiçá até melhor. E a vida de toda a empresa vai ser mais fácil também, porque a gente vai reduzir o número de refúgio e a gente sabe que quando começa a aumentar o refúgio, a gente começa a ter um monte de discussões na fábrica para a gente poder resolver esse problema e isso gera um certo estresse. Então, reduzindo isso, você também melhora até o seu ambiente na empresa. Tá? Galera, espero muito que vocês tenham gostado desse nosso mini curso, dessa nossa estrutura, para trazer aqui um pouquinho de conhecimento sobre GDT para vocês e deixo aqui o convite para vocês. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão achando dessa nossa nova estrutura aqui no canal. A gente está fechando aí nosso primeiro mês, né? Ou melhor, a gente fechou agora já nosso primeiro mês trabalhando nessa estrutura, trazendo conteúdos diferentes e a gente está planejando muitas outras mudanças chegando por aí. Nossa empresa está crescendo, que ótimo, né? Graças também aí a vocês que acompanham a gente. Nossa empresa está crescendo, a gente está conseguindo trazer novos conteúdos, novas informações e a gente tem a intenção de trazer cada vez mais conteúdos para vocês aqui com a gente. Tudo bem, galera? Eu fico por aqui. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.